com a crise da ditadura, com a crise econômica que começou em 74, com o enfraquecimento da ditadura, sobretudo depois das manifestações e das greves de 79 no ABC Paulista, o bipartidarismo ficou insustentável. Aí abriu-se o caminho para surgir o Partido dos Trabalhadores. E o PT surgiu com a natureza diferente, porque é intimamente ligado ao movimento social. Além da fundação da CUT, nesse ano de 83, o PT lançou a campanha das diretas, numa manifestação diante do Pacaembu, com 20 mil pessoas. Quer dizer, a gente teve energia para fazer um comício grande em São Paulo, e isso pode ter contribuído para tirar o medo do Franco Montoro, que tinha sido convidado no nosso comício e não foi. Ele reuniu os demais partidos e lançou um comitê pelas diretas. Aí o comício do dia 25 de janeiro de 84 reuniu 200 mil pessoas na Praça da Sé. Uma coisa gigantesca. E isso repercutiu rapidamente nacionalmente e se espalhou pelo Brasil inteiro. Os comícios que sucederam foram maiores, cada vez maiores, até chegar ao comício da Candelária, que tinha 1 milhão de pessoas, e o comício do Anhangabaú, que tinha 1.500.000 pessoas. Terminamos sofrendo uma derrota na Câmara. Não obtivemos os 2/3 dos votos para aprovar a emenda do Dante de Oliveira. Aquela grande frente em torno do Tancredo Neves dissolvia as posições, seria todo mundo fazendo um esforço enorme para botar na cabeça da República uma pessoa muito moderada, quase primo da ditadura. Então, o PT optou pela nitidez, falou isso de maneira clara. Nós viemos da luta, nós viemos da nuvem de gás lacrimogênio, nós viemos do rompimento das cercas para a reforma agrária, entende? Então, isso é uma coisa que aqui dentro era o ponto, sabe, era o desaguadouro de tudo aquilo. Tinha as ruas, você tinha uma base fortíssima nas ruas, e aqui dentro você tinha mandatos, você tinha figuras extremamente importantes que vieram dessa luta. Então, eu costumo dizer o seguinte, que existe um Brasil antes e depois do PT. A Constituinte, que foi um dos maiores momentos do Partido dos Trabalhadores aqui. Era uma coisa inimaginável, assim, 16 deputados conseguirem fazer o que foi feito aqui. Assim, o PT liderou esse movimento aqui internamente. Um campo de esquerda que tinha o Lula como grande líder, que ele era líder da bancada na Constituinte, né? E nós conseguimos muita coisa. Então, o que nós temos hoje de conquista na área social, né? Principalmente na área social, foi o PT que liderou esse movimento internamente. Enfrentamos o Centrão, tivemos inúmeras batalhas aqui dentro, né? Mas o movimento social foi um movimento que esteve presente na Constituinte. E as conquistas que nós temos hoje aqui é porque foi no regimento interno da Constituinte que foi colocado o dispositivo que possibilitava a participação do movimento social nos debates, desde as subcomissões técnicas da Casa, que recebiam as emendas populares, até o plenário. Então, a qualidade da nossa bancada, junto com a participação do partido nas suas instâncias com a militância, que faziam essa força e faziam as nossas propostas, tanto políticas quanto legislativas, lograrem êxito aqui no Congresso Nacional. A gente perdia parte da discussão política no Congresso Nacional, mas ganhava na sociedade. Então, a partir desse momento, houve uma reversão muito grande do processo político no país. A população começou a ansiar por uma mudança muito forte no nosso país e o PT entrou como protagonista nesse processo. O PT teve várias vitórias, né? A principal que eu julgo é exatamente o seguinte, nós tomarmos a direção, por exemplo, da Comissão de Direitos Humanos, onde antes essa Comissão de Direitos Humanos
ela não tinha vez, a sociedade não tinha uma porta de entrada. A liderança do PT é a porta de entrada do Congresso Nacional para os movimentos sociais. O PT tem uma coisa diferente em relação às assessorias dos outros partidos. Nossos assessores, em geral, são pessoas engajadas, comprometidas, militantes, mas de uma certa forma todos têm uma ligação ou com o partido ou com um movimento que deu base ao partido, o que vai mais além, né? O que a gente não desistir nunca, né? Eu acho que essa é uma grande qualidade da bancada, dos funcionários também, a gente não desiste. Eu, particularmente, acho o seguinte, que governar é uma coisa, né? A militância do partido não é que é outra, ao contrário, mas tem as suas diferenciações. A gente teve que tentamos governando, e Lula governou num governo de coalizão. E eu acho que a gente não podia perder o principal, que era o seguinte: a gente tem condições de fazer alguma mudança na vida das pessoas, mesmo sabendo que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu acho que a gente teve que fazer uma opção, e eu acho que o PT fez a opção certa. E o PT ousou. O PT ousou criar as cotas, por exemplo, de aumentar o índice de negros que possam ir aos bancos das escolas públicas e privadas, de ter um curso superior, uma graduação de curso superior. Sabe? O PT ousou. Nós olhamos para o governo e você olha o que se chama de dimensões da sustentabilidade, ela está presente em todo o governo federal do PT. Nós estamos vendo que o cerco é grande em relação ao PT, em relação ao nosso projeto, e a nossa força vem justamente do contato direto com a população e com os movimentos sociais. Portanto, o PT vai ter que se comunicar. Hoje as pessoas têm uma imagem, pelo menos uma parte da população do PT, que não é a imagem real do Partido dos Trabalhadores. Muitas pessoas já esqueceram até das contribuições que o PT deu a este país, à classe trabalhadora, em termos de conquistas trabalhistas e sociais, por conta desse discurso demolidor da grande mídia, que tenta, na verdade, destruir o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que nós temos um longo caminho a percorrer. Andamos um pouco, mas ainda temos muito a caminhar. Que a estratégia da direita, principalmente de mídia, de ataque, foi para imobilizar o PT. Eles querem, o reino deles é o reino dos negócios. Não estão preocupados com sociedade, com inclusão social, não estão preocupados com isso. A história deles é outra, a nossa história é outra. Nós não podemos perder essa perspectiva, a perspectiva de luta na rua e aqui, no Congresso. O PT tem que ousar e manter as vitórias do povo brasileiro, da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Essa é uma grande ousadia. A gente está passando por um ciclo, sabe? Eu não digo que a gente está voltando às origens, a gente está repensando as origens. O PT parece que vai ter que dar um sentido mais humano às suas bandeiras. O partido político, como o PT, tem que agregar essas outras formas de luta, entendeu? Para se tornar mais humano nas suas relações e aí sim os direitos, as pessoas terem isso como uma coisa que faz parte exatamente do coração mesmo. Sim, o que eu acho que tem que continuar, por exemplo, não perder o rumo, entendeu? Por incrível que pareça, o nosso futuro não pode deixar de olhar o retrovisor, entende? Então não pode perder exatamente o PT das suas origens. Eu prefiro pensar como Luiz Inácio Lula da Silva, diz que o PT é igual ovos, quanto mais bate, mais cresce. Então são ganhos sociais, ecológicos, né? E políticos, que por mais que se bata, não dá para pagar. Mas do ponto de vista da intelectualidade e da formação política, a gente precisa se aproximar das pessoas, é a rua. É a rua que dá para a gente o toque que a gente precisa para levar o nosso projeto adiante. Eu não tenho dúvida nenhuma, zero. Eu acho que qualquer militante do PT hoje, que se você perguntar, vai dizer isso para você. A presidenta Dilma ganhou a eleição de 2014 porque a militância foi para a rua. A direita vive tentando explicar as vitórias do PT e vive também prevendo o fim do PT. Há muito tempo, não é? Eles previram o fim do PT já depois de 82, imediatamente. Não vai ter mais PT, não, vai acabar. Mas eles não acertam. Não há alternativa melhor do que o PT, ainda. Pode ser que venha a surgir,
Mas hoje não há. A melhor alternativa para a esquerda no Brasil é defender o PT e a legalidade.